Vamos abrir então as Escrituras no livro do Êxodo, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Diz a palavra do Senhor: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te livrarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Ainda dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios.
Feche seus olhos, querido, curva a sua cabeça, oremos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é vida, Tua palavra é mistério, Tua palavra é poder para a salvação de todo aquele que crê. E nós não queremos ser achados como incrédulos aqui nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz e nós queremos ter fé. Por isso, Senhor, nós esperamos que a presença do Teu Espírito aqui faça diferença em nosso meio. Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito mude a nossa vida por meio do poder que há na Tua palavra. E que o Senhor trabalhe em nós, para que tudo que houver em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo, seja agora tocado, curado e aquietado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E que toda manifestação contrária à Tua palavra seja banida daqui agora. Cerca esse lugar com o Teu poder, repreenda toda ação do inferno e mantenha esse lugar em segurança e em ordem para que haja manifestação do Senhor e todos nós possamos entender e todos nós possamos sair daqui convencidos a praticar a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. As propostas indecentes do inimigo. Esse é o tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele acontece cerca de 400 anos depois que o povo está escravizado no Egito. O povo ficou no Egito exatamente 430 anos como escravo. E nesse momento, o povo começou a clamar a Deus, e Deus disse que o clamor do povo subiu até ele, e ele desceu a fim de livrar. E o homem escolhido para essa tarefa foi Moisés. Ele recebeu de Deus a incumbência de ir até o faraó e dizer para o faraó assim: deixa ir o meu povo para que me sirva. E Moisés deu um monte de desculpa, apresentou ali suas limitações, apresentou suas dificuldades, e Deus foi suprindo uma a uma suas limitações e suas dificuldades, e ele então aceitou a missão de ir a Faraó e reivindicar a libertação do povo de Israel. Nós sabemos, irmãos, que as coisas do Antigo Testamento são sombras, tipos e representações das coisas do Novo Testamento. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver isso ali claramente. Todas as coisas, todos os eventos do Antigo Testamento são tipos das coisas do Novo Testamento. Nesse sentido, esse cenário do povo hebreu no Egito representa a própria história da igreja no mundo. O Egito representa o mundo. Os hebreus representam a igreja. O faraó representa o inimigo, o Satanás. Moisés representa Cristo. O deserto representa a vida cristã. A terra prometida, a Canaã, representa a salvação, a vida eterna que Deus prometeu a cada um de nós. Então o cenário é o mesmo. Deus, quando Ele ouve o nosso gemido no mundo, sob a opressão de Satanás, Ele então envia o livramento. Ele envia o Salvador. E Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz por nós, para que nós não precisemos viver gemendo debaixo da escravidão, do pecado e sobre o jugo de Satanás. Deus quer nos tirar do Egito e nos levar para a terra prometida. Esse é o projeto de Deus. Deus não tem prazer de ver nenhum ser humano sofrendo no mundo debaixo da escravidão do pecado e debaixo do jugo de Satanás. O plano dele é tirar esse ser humano dali e levar para a salvação, levar para uma terra que mana leite e mel, levar para a salvação eterna. E o inimigo, por sua vez, vai fazer de tudo para atrapalhar esse projeto. E nós vamos dar uma caminhada aqui no livro do Êxodo para entender como é que funcionam as estratégias, as artimanhas e as propostas indecentes do inimigo para que a gente não alcance a terra prometida que Deus preparou para cada um de nós. A primeira proposta indecente do faraó é a seguinte: fique no Egito. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 8, versículos 20 a 27. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva.
Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao Senhor Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Quando Moisés se apresenta ao faraó e diz: olha, Deus mandou que o Senhor deixe ir o povo para que sirva a ele. O faraó diz o seguinte: tudo bem, vocês podem servir a Deus, mas aqui mesmo no Egito, vocês não precisam sair do Egito para servir a Deus. Aqui já haviam sido mandadas 4 pragas sobre o Egito: a água transformada em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos e a praga das moscas. Quando o faraó viu que não ia ter como impedir o povo de servir a Deus, ele então faz a primeira proposta: você não precisa sair do Egito para servir a Deus. E essa é exatamente a primeira proposta que o inimigo faz para nós. Quando nós estamos vivendo longe de Deus e a gente cai em si e resolve que precisa de Deus, a primeira coisa que o inimigo sopra no nosso ouvido é: você não precisa ir para a igreja para ser cristão. Você pode servir a Deus aqui mesmo. Você não precisa se batizar, você não precisa parar de beber, você não precisa parar de fumar. Deus é amor. Deus aceita você aqui mesmo. Deus aceita você do jeito que você é. Você não precisa passar para crente. Você não precisa ir para uma igreja. Você pode oferecer sacrifício a Deus nesta terra. Você pode ser crente e, ao mesmo tempo, ser do mundo. Você não precisa abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar os velhos hábitos para servir a Deus. E vai dizer assim, está na Bíblia: vinde como estáis. É claro que a Bíblia diz: vinde como estáis. Você vem do jeito que você está, mas você não vai ficar do jeito que você está. Então Moisés, na mesma hora, recusou essa proposta. Ele disse: não é possível isso. Não é possível servir a Deus aqui no Egito. Por quê? Porque os egípcios adoram outros deuses. Se eu começar a oferecer sacrifício a Deus aqui no Egito, os egípcios vão se levantar contra nós. Como é que eu vou servir a Deus e vou ao mesmo tempo cultuar a Deus misturado com pessoas que cultuam outros deuses? Então Moisés recusa essa proposta de não, nós precisamos sair do Egito. E se o Senhor não deixar a gente sair, vem mais coisa aí. Nós não aceitamos essa primeira proposta. Essa proposta é indecente. Nós queremos servir a Deus e para isso acontecer, nós temos que sair do Egito. Essa é a primeira coisa, querido. Para nós servirmos a Deus, nós temos que sair do Egito. Não dá para ser um crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Nós temos que morrer para esse mundo e reviver para Deus. Nós temos que deixar as coisas velhas para trás e viver em novidade de vida, como nova criatura que somos. Então a primeira proposta indecente do inimigo não colou. Ele vem então com a segunda proposta. Tudo bem, vocês podem sair do Egito, mas não vão muito longe. Olha o que está escrito aí em Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim.
Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Quando o inimigo vê que a pessoa está realmente disposta a sair do mundo e seguir a Cristo, ele vai e sopra a seguinte coisa: tudo bem, então você sai, então vai para a igreja, mas não vai ser aqueles crentes fanáticos. Você não se aprofunda muito nesse negócio de Bíblia. Você não precisa ir na igreja 2 vezes de domingo. Para que ir na igreja 2 vezes de domingo? Você vai de manhã, não precisa de noite. Você vai de noite, não precisa ir de manhã. Se você já vai domingo, para que você vai durante a semana? Não entra nessa de ficar enfurnado dentro de igreja, não. Você fica assim no raso, você fica na beira, na superfície. Não entra em lugar fundo, não. Seja aquele crente café com leite, sabe? Seja um crente light. Não vai longe. Não entra nesse negócio de estudar, ler Bíblia, assumir cargo na igreja. Isso aí vai ser uma complicação. Então, tudo bem, você quer sair do mundo, quer ir para a igreja, vai. Mas não vai muito longe. Porque o inimigo sabe que se a gente não for longe, se a gente ficar ali na beirinha, ele vai poder continuar exercendo vigilância sobre nós. E ele vai poder daqui a pouco ir atrás de nós para nos capturar de novo para a escravidão. Se nós sairmos do mundo e ficarmos ali na beirinha, se nós não entrarmos de cabeça no reino de Deus, se formos crentes superficiais, que não quer se envolver nas coisas de Deus, que não quer compromisso com as coisas de Deus, a gente fica ali na beirinha e o inimigo está com o mãozão assim, ele estica a mão e pega a gente de volta. É por isso que ele não quer que a gente vá longe. Essa é a segunda proposta indecente do inimigo. Beleza, quer passar para crente, passa. Mas pega leve. Entra nesse negócio de pastor se metendo na sua vida, não. Não entra nesse negócio de ficar perguntando para o pastor, para os irmãos, tudo que você vai fazer, não. Você pode namorar quem você quiser. Você pode casar quem você quiser. Você pode gastar seu dinheiro do jeito que você quiser. Fique na beira. Seja um crente de banco. Assuma o seu dom de canto, né? Fica só no cantinho, só no canto. Não faça nada. Quem não é visto não é lembrado. Então fica quietinho no canto, não se aprofunda não, que está bom demais. Moisés falou assim, não, eu não aceito essa proposta. Nós vamos sair e nós temos que ir longe. Eu não aceito servir a Deus aqui na beira do Egito. Eu quero sair e quero servir a Deus bem longe daqui. Essa é a proposta do inimigo para nós. Que a gente seja crente, mas seja um crente chuchu, que não dá gosto em nada. Que a gente chegue num ambiente e não mude nada. Que a nossa presença na igreja não mude nada. É isso que ele quer fazer de nós. Alguém que não seja sal. Alguém que não seja luz. Alguém que se contente entre o medíocre e o suficiente. Esse é o tipo de crente que ele quer que a gente seja. E esse tipo de coisa ele não impede. Provavelmente quem escolhe viver uma vida assim, na superfície, vai ter pouco problema com o inimigo. O inimigo não vai se preocupar com ele, não. Ele vai ficar tranquilo. Mas com certeza essa não é a vontade de Deus para nenhum de nós. Então a segunda proposta não emplacou. Ele vem então com a terceira proposta. Ele fala o seguinte, beleza então, vocês podem sair do Egito, vocês podem ir longe, não tem problema. Só que é o seguinte, as famílias ficam no Egito. Vão só os homens. As famílias ficam no Egito. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 10, versículos de 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com nossos jovens, nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha a terceira proposta do Faraó. Tudo bem, vocês vão. Mas vocês vão sozinhos. A família fica no Egito.
E essa é uma coisa que o inimigo vem soprar no ouvido da gente direto. Ele diz assim: olha, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aí o marido bota a Bíblia debaixo, sai de casa, larga a mulher para trás, os filhos para trás. Eu quero a minha bênção. Ele vai dizer: olha, a salvação é individual. O pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai. Então você vai servir a Deus, não esquenta a cabeça com a sua família, não. Tem um hino que diz: olha, se você não for, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Então nós criamos essa cultura. Cada um que busca a sua salvação. Está completamente errado. Como é que eu vou servir a Deus e vou ficar tranquilo se a minha família está no Egito? Como é que eu vou estar bem na igreja se meus filhos estão no mundo? E eu não me preocupo com eles, e eu não busco estratégia para resgatá-los, e eu não esteja junto com eles, orientando, orando com eles, fazendo de tudo para que eles venham também. Como é que eu vou me contentar em eu estar na bênção e as pessoas que eu amo estarem afastadas de Deus? Nós nos esquecemos que neste mundo, o patrimônio mais importante que nós temos é a família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. A família foi instituída por Deus. No Salmo 68, versículo 6, está escrito: Deus faz com que o solitário viva em família. E a família é tão importante dentro do projeto de Deus, irmãos, que na nossa Bíblia, lá em 1 Timóteo 3,5, está escrito que se alguém não cuida da sua família, não pode cuidar da igreja de Deus. Qualquer um de nós aqui que tem um filho desviado não pode ter sossego um dia, não pode descansar um dia, sem estar de joelho diante de Deus, sem estar buscando uma estratégia, sem estar orando a Deus. Não quero oferecer sacrifícios a Deus e minha família ficar no Egito. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria família? Desfazer o casamento, ficar de mal com os filhos e ver os filhos nas drogas, na prostituição, na vagabundagem, na marginalidade, na cadeia, na clínica de recuperação. Nós vamos sair do Egito e nós vamos todo mundo. Moisés diz para Faraó: havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com as nossas filhas e com tudo que nós temos. Vai todo mundo, nós vamos servir a Deus e vamos todo mundo. Como Josué no capítulo 24 do seu livro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não aceite essa proposta indecente. Nós não podemos, de jeito nenhum, ficar bem com Deus enquanto a nossa família está escravizada no Egito, está no mundo, está sob a opressão de Satanás. A família é nosso maior patrimônio. Por isso nós devemos fazer de tudo para não dividir a família. A família está junto servindo a Deus. Fazer o possível para estar todo mundo na mesma igreja. Fazer o possível para estar todo mundo envolvido na obra. Então Moisés também não aceitou essa proposta. Nós vamos todo mundo. Aí o faraó vem com a sua quarta e última proposta indecente. Deus já tinha mandado umas 4 pragas, né? A peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedra e os gafanhotos. E agora Deus manda a 9ª praga, que é a praga das trevas. Aí ele chama Moisés e faz a última proposta. Ele diz assim: tudo bem então, pode sair do Egito, pode ir longe, pode ir todo mundo, mas só o seguinte: os bens materiais ficam no Egito. Olha o que está em Êxodo 10, versículo 24 a 26. Então Faraó mandou chamar a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Olha a proposta indecente do faraó. Beleza, vai todo mundo para a igreja, mas esse negócio de ficar dando dinheiro para a igreja, não. Os bens ficam no Egito. Não mistura coisa material com coisa espiritual.
Igreja é lugar de, sei lá, cantar corinho, louvar a Deus, abraçar as pessoas, entregar uns folhetos, mas igreja, dinheiro à parte. E alguém já disse que a última parte do ser humano a se converter é o bolso. E a Bíblia diz que Mamon é um Deus que compete com o Deus verdadeiro pela nossa adoração. Mateus diz, você não pode servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, às riquezas. Nós conhecemos alguns dizimistas que não são bons crentes, mas nós não conhecemos bons crentes que não sejam dizimistas. Os bons crentes, eles entenderam que quem sustenta a obra de Deus é a oferta, a contribuição de cada um de nós. Então o inimigo sabe que o nosso apego às coisas materiais inviabiliza a obra de Deus na terra. Então ele quer fazer essa separação. Beleza, vocês vão sim, podem ir longe, mas olha, os bens ficam no Egito. Vocês podem continuar ganhando dinheiro do jeito antigo. Vocês podem ser crentes, mas vocês podem continuar fazendo mutreta. Vocês podem continuar fazendo trabalhos ilícitos. Vocês podem continuar passando a perna nas pessoas, fazer negócio escuso, engatilhar carro para vender, esconder defeito, fazer fezinha no jogo do bicho. Vocês podem continuar, não mistura não. Vocês vão servir a Deus, mas os bens ficam no Egito. Essa é a última proposta do inimigo. E às vezes nós vencemos todas as outras e caímos nessa última. Quando nós não deixamos que Deus controle os nossos bens materiais. Ninguém aqui nasceu trazendo patrimônio. Ninguém. Do mais humilde ao que tem melhor condição aqui. Todos nós aqui nascemos zerados. E todos nós aqui vamos partir zerados. Caixão não tem gaveta. Não existe caminhão de mudança acompanhando o cortejo fúnebre. Então o que o inimigo quer fazer conosco? Que a gente se apegue aos bens materiais que nós não trouxemos e que nós não vamos levar, para que por meio do apego às coisas materiais a gente deixe de servir a Deus com qualidade. Porque lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz que a avareza é idolatria. A avareza é o amor ao dinheiro, é o apego desmedido ao dinheiro, às coisas materiais. Avarento é o cara pão duro, munheca de vaca, munheca de samambaia. O cara apaga a luz dando soquinho, para não abrir a mão. Idólatra! Porque se eu amo mais o dinheiro do que o meu Deus, o dinheiro virou meu ídolo. E o inimigo sabe disso. E ele tenta nos encantar, fazendo com que a gente ajunte a riqueza. Lá em Lucas 12, Jesus diz, uma pessoa que entesoura para si, aqui na terra, e não é rico para com Deus, é louco. Porque ele vai embora, não vai levar nada disso. E vai chegar lá em cima, diante de Deus, de mãos vazias. Essa é a última proposta do inimigo. Já que eu não tenho como segurar mesmo, então você vai. Mas você não vai sustentar a obra de Deus com seus bens. Os seus bens continuam no Egito. E Moisés responde com uma frase fortíssima. Moisés diz assim, Faraó, nem uma unha ficará no Egito. Nem uma unha ficará no Egito. Nós vamos sair, nós vamos longe, nós vamos com todo mundo, a família inteira, e nós vamos com todos os nossos bens servir a Deus. Nem uma unha ficará no Egito. Irmãos, quando a gente chegar nesse ponto aí, nós entendemos o espírito da coisa. As propostas de Faraó para o povo de Deus no Egito são as mesmas que o inimigo apresenta para a igreja hoje em dia, para mim e para você. Ele quer impedir você de abandonar o mundo, seguir em direção à terra prometida, à Canaã celestial. Ele quer nos impedir de nos aprofundar nas riquezas de Deus. Ele quer nos levar a crer que a nossa família não tem importância no plano de Deus em nossa vida. E ele finalmente quer nos enganar para que não apliquemos nossos recursos materiais no reino de Deus aqui na terra. Se ele nos encantar com qualquer uma dessas propostas, nós seremos privados de experimentar o melhor de Deus em nossa vida. Deus quer levar cada um de nós uma plenitude de vida, para uma vida abundante. A vida eterna é uma qualidade de vida. A vida eterna é aquela vida onde nós entendemos o que é o reino de Deus. E nós saímos do Egito completamente, nos aprofundamos em Cristo, saímos com a nossa família, saímos com tudo que nós somos e temos, nossos recursos, nossos bens, dons, talentos,
e vamos oferecer a Deus o melhor sacrifício que nós podemos, o melhor louvor que nós podemos, a melhor adoração que nós podemos. Vamos ficar de pé, queridos.